Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste Tipo ao Vivo estendido de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, combinado? E não se esqueça que tem caixa assombrada do mês de abril disponível com o tema Anjos. Corre lá que ainda dá tempo de você adquirir a sua. Várias já foram pro correio hoje, muitas, tá? Então, corre lá que ainda tem algumas caixas Anjos para você. Está muito legal essa caixa, tá? Tem turíbulo, tem incenso de resina com carvãozinho, tem anil para você limpar a sua casa, vela com sal grosso, Ai, meu Deus, me foge todos os nomes. Escapulário, tem uma plaquinha do Arcanjo Miguel com oração, tem guloseima muito gostosa, bombom, enfim. Não deixe de adquirir a sua. Vamos aos relatos de hoje? Vamos lá. Primeiro deles é esse aqui. Passei por situações complicadas e consegui despertar. Vamos ver aqui do que se trata. Olá, Ana, tudo bem? Me chamo Fulano. Primeiramente, quero parabenizar você e o Matheus pelo trabalho maravilhoso que fazem. É um prazer poder desfrutar dos seus vídeos e ouvir suas histórias, relatos. Muito obrigada. O relato abaixo aconteceu comigo, então não terá nomes. Ok, vamos lá. O que tenho para contar não é nada tão assombroso. Pelo contrário, foi uma experiência até muito boa e que mudou a minha vida. O ocorrido foi em 2018. Eu moro em uma cidade do interior de São Paulo, onde trabalho em uma fábrica que fica numa cidade vizinha. Eu comecei a trabalhar nessa empresa em 2018. Foi em 2018. Eu comecei a trabalhar nessa empresa em 2018 mesmo. E logo o diretor e dono da fábrica anunciou que iria iniciar novos trabalhos no escritório que havia aberto em São Paulo, capital. E queria que eu fosse para lá com ele e o gerente do meu setor. Sem muita opção, pois era um bom trabalho e eu ainda era muito novo para negar, acabei aceitando. Nessa época eu namorava um rapaz que era extremamente ligado ao mundo espiritual. Sempre dizia ver e ouvir pessoas. Até tinha um curso onde ele era o mentor de várias pessoas que se interessavam pelo assunto. Já eu sempre fui muito cético e nada sensitivo. Meus cinco sentidos e o sexto sim sempre foram muito apurados. Os meus cinco sentidos e o sexto sentido também sempre foram muito apurados, mas nunca havia visto nem sentido nada sobrenatural. Com esse rapaz, desde o primeiro encontro, aconteceram coisas estranhas. Um dia estávamos num motel e as luzes começaram a piscar. Piscavam e paravam lentamente até que a frequência disso começou a aumentar. Ele viu que eu estava ele viu que eu estava meio assustado, digamos assim. Na verdade, eu estava sem entender nada, né? E ele falou algo do tipo: o que vocês querem? Gente chata, vai embora daqui. E bateu uma palma, sabe? E disse algumas palavras que eu não entendi, e aí as luzes pararam de piscar. E eu fiquei como? Né? Outra vez que estávamos juntos, eu senti um cheiro muito forte do meu lado. Cheiro de coisa podre, tipo carniça. Ele olhou e disse que tinha uma pessoa ali. Falou algumas coisas que eu não entendia e o cheiro sumiu. Enfim, ele realmente tinha contato com algo além do normal. Dizia que me visitava à noite, pois fazia viagem astral e tudo mais. Hein? Quando fui convidado para ir trabalhar em São Paulo, eu pensei que o nosso relacionamento ia melhorar, pois ficaríamos mais próximos, já que ele trabalhava em São Paulo também. Quando me mudei, foi bem difícil e ele me deu muita força. Comprou várias coisas para o apartamento novo, me ensinou a fazer coisas que eu ainda não sabia, pois ele era bem mais experiente do que eu. Tava tudo bem entre a gente. Para mim foi uma barra ficar longe dos amigos, da família e estar num lugar tão grande, cheio de gente e que ao mesmo tempo é pequeno e vazio para quem não queria estar lá. Depois de 1 ou 2 meses, as coisas começaram a ficar difíceis mesmo. A saudade da roça, digamos assim, apertava.
A família e os amigos faziam muita falta e o namoro estava difícil porque mal nos víamos, já que mesmo estando na mesma cidade, ele não fazia questão nenhuma de nos vermos. Em um dos finais de semana, desconfiei que algo estava errado entre nós. Não estava legal. Meu sexto sentido sempre apontou algo e eu sempre pensei que podia ser coisa da minha cabeça. Mas naquele final de semana, não. Eu tinha certeza que algo estava errado. Eu então, com a minha profissão oculta de detetive, brincadeira, tá, gente? Mas eu fui atrás das coisas e descobri tudo. Eu não vou entrar em detalhes, mas ele se relacionava com outras pessoas, no plural, há meses. Praticamente desde o começo do namoro. Ana, isso foi o ápice do desmoronamento. Eu fiquei péssimo. Eu desejava tudo de ruim para ele. O ódio tomou conta do meu coração e eu fiquei assim por vários dias. O gerente do meu setor acabou saindo da empresa e as coisas vieram para cima de mim, mesmo sem ter a experiência necessária. E eu estava assim no meu limite, eu não tinha com quem desabafar, eu não tinha família nem amigos para compartilhar os meus problemas e por mais que eu falasse por telefone com a minha mãe, que me deu muita força nesse momento, não era o suficiente. Com o passar do tempo e me afundando cada vez mais, eu aceitei que já era hora de desistir. Que havia chegado no fundo do poço era o limite. Cada dia pensava em uma forma de como fazer isso, mas algo não deixava com que eu fizesse. Eu morava sozinho no 9º andar de um prédio e ficava todo dia olhando pela janela, tentando decidir se eu deveria finalizar tudo ou não. Foi então que tudo mudou nesse certo dia, que eu não me lembro a data exata, sabe? Eu estava voltando do trabalho, moído, cansado, com dor no corpo e na alma, de tão cansado. Com dor no corpo e na alma, de tão cansado de tudo que estava acontecendo. E principalmente pelo ódio que eu sentia do meu ex, que ainda tomava o meu coração, aquele ódio. Eu estava no trem, em pé, com o braço direito segurando naquela barra que fica em cima, sabe? De frente para a janela e com a cabeça encostada no braço. E eu comecei a pensar em tudo o que estava acontecendo. Como seria se acabasse com tudo? Como ficaria a minha família, os meus amigos? Ou como seria se eu continuasse? O que seria dali para frente? De repente eu senti o meu corpo ficar leve. Me senti como se não tivesse mais corpo. Eu senti como se estivesse saindo dali. Eu vi o meu corpo ali parado, exatamente na posição que eu estava. E eu fui subindo. Eu vi o trem de cima, eu vi a linha do trem, eu vi a cidade, vi o estado e continuava subindo. Vi o nosso planeta Terra, eu vi as estrelas e em questão de segundos eu vi tudo. Tanta coisa. Minha vida desde criança, tudo o que havia acontecido até aquele dia, em milésimos de segundos. E depois eu comecei a ver coisas que ainda nem aconteceram. Eu vi pessoas que eu nunca tinha visto antes. Era como se algo me mostrasse tudo o que eu fui e tudo o que eu ainda seria. Foi incrível. Logo depois disso, senti um choque, como se o meu corpo tivesse levado um tranco quando eu voltei para ele. E naquele momento eu senti algo físico saindo do meu peito, do lado esquerdo. Eu senti fisicamente, como se algo estivesse puxando tudo que estava lá. Minhas mágoas, meus medos, minha raiva, o meu ódio e todos os sentimentos ruins estavam sendo arrancados. E quando tudo saiu, eu me senti leve. Eu senti um alívio. Senti uma paz muito grande, como se nada mais pudesse me abalar. Alguns dias depois, o meu ex me mandou mensagem perguntando como eu estava e eu contei para ele o que aconteceu. Então ele escreveu o seguinte: minha missão está cumprida. Eu espero que você continue bem. Um detalhe é que durante a discussão que tivemos, quando eu descobri as traições, ele disse o seguinte: eu sentia que precisava te ajudar e precisava ficar perto de você. Eu não sabia como, mas eu precisava te ajudar. Ana, desse dia pra cá, a minha vida mudou completamente. Eu sou outra pessoa. Eu sinto como se a partir desse dia eu tivesse renascido e agora sim eu estou vivendo. Hoje eu posso ser melhor para mim e para quem vive próximo a mim.
Peço desculpas se o relato ficou longo, mas eu precisava entrar em detalhes para que entendessem o contexto. Hoje eu não sinto mais nada de ruim pelo meu ex. Até sou grato a ele, pois acredito que passei por tudo isso, ou na verdade passei por tudo aquilo, para conseguir despertar. E ele foi ferramenta do universo para que isso acontecesse. Um forte abraço para todos os assombrados e um beijo no seu coração. Obrigado por ler o meu relato. Um beijo para você, muito obrigada. Então, através dessas coisas que pareciam muito ruins, na verdade, foi uma ajuda para você, para despertar, para mudar de vida. Que interessante. Seria esse caso onde a gente diz que Deus escreve certo por linhas tortas? Bem interessante, né? Que legal. Próximo relato. Brincadeira infeliz. Vamos ver aqui o que é. Se houver nomes, estarão trocados. Ok. Olá, assombrados. Hoje eu vou contar para vocês um ocorrido comigo, quando eu servia na polícia de choque em tal lugar. Eu vou chamar o relato aqui de brincadeira infeliz. Bom, estávamos aquartelados, pois havia informações que ocorria uma rebelião no presídio central do local. Nesses momentos de espera, a tensão paira no ar, pois a qualquer momento pode explodir o conflito na penitenciária. Sempre procurávamos fazer algo que nos distraía para aliviar o clima da prontidão. Um colega veio com a ideia de fazermos a brincadeira do copo, que consiste em colocar um copo de boca para baixo, escrever sim e não em direções opostas. Algumas pessoas colocam o dedo sobre o copo que fica no meio, ou entre as palavras sim e não, né? E é o momento que um participante diz, existe um espírito entre nós que fale conosco agora, deslize o copo para sim, se positivo, não, para negativo nas respostas, coisa assim. E entre risadas e deboches, 5 colegas começaram a tal da brincadeira, enquanto eu e outros colegas assistíamos, mas por não ter nada melhor para fazer mesmo. Assistíamos mais por isso do que por realmente acreditar que aquilo funcionasse. E qual não foi a nossa surpresa quando foi perguntado se havia um espírito ali presente e o copo sinalizou na palavra sim. E um silêncio pesado se fez no alojamento. Um colega disse: ai, que besteira, o fulano é que está empurrando o copo. E acho que o colega fulano respondeu: não tô não. Se duvida, toma aqui o meu lugar e faz você as perguntas. Bom, não tenho comentário. Não tendo comentário, voltaram para as perguntas. E para o nosso assombro, seguia o deslizar do copo, dando as respostas. Já sabíamos que era o espírito de um homem, que ele morreu assassinado e que desejava vingança. Nessa altura, quase todo o pelotão estava ao redor dos 5 colegas que procediam com a brincadeira. Momento em que o colega fulano perguntou: você disse que quer vingança. Pois bem, quem lhe matou está aqui entre nós? Não poderia ter sido feita a pergunta mais infeliz. O copo foi arremessado longe e espatifou na parede. E um cheiro horrível de carniça tomou conta do alojamento. E o colega fulano levantou e falava com uma voz que não era dele, com um tom de pura raiva, enquanto apontava para um de nossos colegas que estava distante. Ele estava distante conferindo seu equipamento. E ele dizia, o fulano acho que dizia, né? Eu vou matar você, nessa ou em outra vida, mas tenha certeza que eu vou acabar com você, nem que isso me custe a eternidade. Nesse momento, o fulano tinha o rosto transformado. Era um semblante de puro ódio. De repente, ele sacou a arma e apontou para o colega. Porque ele entrou no corpo do policial, né? Estava armado. E apontou para o colega. Outros companheiros rapidamente agarraram o fulano e o desarmaram.
contendo o mesmo que se debatia violentamente e repetia aos gritos que acabaria com esse colega, né? Foi tanta a confusão e o barulho que o nosso sargento entrou correndo no alojamento, querendo saber o que estava acontecendo. Já com o fulano algemado e contido e o colega vítima, digamos assim, retirado do local, contamos para o sargento tudo. O sargento mandou buscar a viatura, nela entraram 2 companheiros levando o colega fulano, embarcou o sargento, saíram com o veículo rapidamente. Agora todos estavam sem saber direito o que acontecia. Para onde teria ido o sargento? Para onde teria ido o sargento? Ficamos à espera de notícias. Questionamos o colega vítima o porquê da fúria do fulano com ele. O colega disse não saber, pois o tinha como amigo há anos. Já havia passado 2 horas quando o sargento voltou com a viatura, porém sozinho. Entrou no alojamento e nos informou dos acontecimentos. Levaram o colega fulano para um terreiro de umbanda, onde afastaram do colega um espírito trevoso, que, segundo o pai de santo, desejava vingança por ter sido morto por traição pelo amigo. Mas isso foi em outra vida. Depois que o colega voltou a si, teve uma crise nervosa e foi internado no hospital da Polícia Militar e deixou os 2 colegas lhe fazendo companhia, para se assegurar de que não tivesse surpresas. Fomos duramente advertidos pelo sargento e proibidos de falar sobre o ocorrido e que nunca mais se repetisse tal brincadeira. 15 dias se passaram, então. Voltou à ativa o nosso colega fulano, que não lembrava de absolutamente nada do que acontecera, e como ordenado pelo sargento, não contamos nem tocamos no assunto. E seguimos a nossa rotina de amparar e proteger a população. Digo para vocês, amigos assombrados, nunca façam essa brincadeira infeliz. Meu fraterno abraço a todos. Um beijo para você, muito obrigada por compartilhar essa história. Eu já estava achando que era o espírito de algum bandido, sei lá, que acabou sendo morto por conta da polícia, de algum deles ali. Mas não, era uma desavença de vida passada, né? Que o cara nem sabia mesmo que tinha feito, não lembrava, mas o espírito estava procurando vingança, estava indo atrás dele. E a brecha para ele chegar até o fulano lá foi a brincadeira do copo, chamou. Então, eu já ouvi dizer que isso daí também acontece, por exemplo, quando alguém faz um trabalho para outra pessoa e essa pessoa é atormentada por demônios, às vezes não são demônios, entendeu? A pessoa abre uma porta e chama a desavença de outra vida. Fala, você, hoje aqui, você na outra vida, você acabou com a vida daquele fulano lá. Ele quer vingança. Então, eu vou falar pra ele que você tá aqui. Tipo, vou contar que você tá aqui. Aí ele vai fazer um inferno na tua vida. Aí abre essa porta pra vir esse obsessor que quer acabar com a pessoa por conta de coisas de outra vida. Entendeu? E nesse caso, não foi um trabalho feito, mas abriu-se assim com as perguntas, com a brincadeira. Que eu falo que não importa se tem ali uma tábua Ouija muito bem feita, ou se você escreveu com um simples caneta A, B, C, D, ou se no caso dele só colocaram sim e não. E aí eles iam fazendo perguntas cujas respostas sim e não. Então, não importa, o que importa é a intenção, a evocação, não é, que você acaba fazendo ali no momento. Não é brincadeira, tá, gente? Isso é coisa séria, mexer com o lado de lá. Próximo relato, será que fiz o certo? Vamos ver, não sei nem do que é isso aqui. Olá, Ana, assombrados, me chamo fulana, mas sei que a Ana vai me chamar de fulana. Sempre quis dizer isso também. Esse é o meu primeiro relato, de muitos que eu poderia contar. Porém, hoje lembrei dele e quis compartilhar com vocês. Se houver nomes, estarão trocados. Para começar, gostaria que soubessem que a mãe do meu namorado é falecida. Quando ela faleceu, meu namorado tinha apenas 8 anos de idade. E esse ano vai completar 13 anos sem ela. Eu não cheguei a conhecê-la, mas acredito que o pouco tempo que
que o meu namorado teve com ela fez com que ele se tornasse um grande homem. Mas vamos ao relato. No ano de 2019, iniciei meu relacionamento... Ela falou que os nomes estão trocados? Ah, sim. No ano de 2019, iniciei meu relacionamento com o Ricardo. E eu tinha apenas 15 anos e ele ia fazer 18. Éramos bem imaturos, mas sempre fui mais madura para minha idade. Desse modo, todos os problemas no nosso relacionamento eram por erros bobos que ele cometia. Mas não me deixava abalar por conta disso. No final do ano, ele foi convidado por um amigo para passar o carnaval em uma praia muito famosa aqui do meu estado, onde possuía muita farra, muita bagunça e coisas que uma pessoa compromissada não deveria se envolver. Quando ele me deu a notícia que foi convidado e que ia passar o carnaval sozinho com esse amigo, o meu mundo caiu. Eu havia viajado com os meus pais e desde então não conseguia aproveitar a viagem. Além de muito insegura, eu estava extremamente preocupada com o que ele poderia fazer lá sozinho. Eu chorava todos os dias, sem falta. Eu não saía do quarto do hotel. Eu entrei numa depressão profunda. Eu gostaria que soubessem também que o pai do Ricardo, que é o meu namorado, ele é presidente de um centro espírita kardecista aqui na minha cidade. Além de ter aberto esse centro, ele é o presidente. Consequentemente, ele participa das reuniões mediúnicas, onde os médiuns estudados e preparados para essa reunião recebem espíritos, muitos perdidos ou atormentados, com a intenção de consolar e orientar os mesmos. Voltando aqui, nessa época que o Ricardo me avisou que ia viajar e eu entrei em depressão, a única coisa que recorri para me ajudar foi a espiritualidade, que me ajudou e até hoje confio demais na minha fé. Então, todos os dias, sem falta, durante 3 meses... Oi, meu Deus, o que eu diminuía? Diminuí a tela aqui sem... Mas, meu Deus, eu não quero diminuir a tela, porque... Ah, já sei, a gata tá apertando o botão. Ela tá deitada aqui, tá apertando o teclado. Beleza, agora sim. Moichinha. Tá. Voltando aqui, então. Então, todos os dias, sem falta, durante 3 meses, antes de dormir, eu ajoelhava no chão e rezava, pedindo a Deus para que ele fizesse o que achava correto, para que ele me dissesse o que fazer para impedir essa viagem. Ah, um adendo. Eu era muito nova, eu não queria ser tóxica com meu namorado, então nem passou pela minha cabeça pedir para ele não viajar. Nisso, em uma dessas noites, eu senti vontade de conversar com a Rita, a mãe falecida do meu namorado. E chorando muito, eu implorava para ela me ajudar, para que tivesse uma solução. Eu queria parar de sofrer por isso, eu estava muito preocupada. E em uma dessas orações, conversando com a Rita, isso foi numa quarta-feira, eu contei a ela que o seu filho, meu namorado, Ricardo, fazia o uso de substâncias ilícitas. Algo que eu também não concordava, mas não usando perto de mim, tudo bem. Bom, no outro dia, quando acordei, na quinta-feira, eu segui o meu dia normalmente e o Ricardo disse que havia pago a viagem e que ia arrumar as malas no dia seguinte porque sua viagem já era no sábado. Eu me senti muito mal e pensando que ninguém poderia me ajudar, então só aceitei a situação. Meu namorado ia viajar para farra, sozinho. Ele poderia me trair e eu não ia ficar sabendo. Eu estava desolada. Naquela quinta-feira, antes de dormir, eu rezei agradecendo a Deus e a minha sogra falecida, Rita, por todo o apoio, mesmo sem conseguir o que eu queria. Se Deus quis assim, aceitei. Acordei na sexta-feira sem esboçar reação. Eu não estava triste, nem feliz, eu estava neutra. Fui à escola, cheguei em casa após a aula, almocei e fui tirar um cochilo. Mas logo quando estava quase adormecendo, eu senti o meu celular vibrar ao meu lado. E era o meu namorado Ricardo me ligando. Atendi e qual não foi a minha surpresa quando ele me ligou para contar que não ia mais viajar. E ele disse as seguintes palavras: Amor, você não vai acreditar. Assim que eu cheguei em casa, o meu pai veio até o meu quarto e me comunicou que eu não ia mais viajar, porque ele descobriu que eu uso essa substância.
Ele já ligou para os pais do meu amigo, pegou o dinheiro de volta. Agora eu vou ter que passar o carnaval aqui, na nossa cidade. Nossa, Ana e assombrados, eu dei um pulo no sofá onde eu estava deitada. Eu estava muito feliz que ele não ia mais viajar. Dias depois, o meu sogro contou como ele descobriu. Durante a reunião mediúnica, que acontece toda quinta-feira, ele recebeu a sua falecida esposa, Rita, que se fez presente um dia após eu ter contado a ela sobre o que o Ricardo fazia, somente para falar que o seu filho estava usando essa substância. Eu fiquei em choque. Realmente, ela me ouviu e me ajudou, pois sabia que aquilo não era correto. Até hoje, agradeço a ela e rezo todos os dias por ela. Nos tornamos grandes amigas, mesmo em planos diferentes. E é isso, assombrados. Espero que tenham gostado. Hoje ainda namoro o Ricardo e somos muito felizes. Nunca houve traição em nosso relacionamento. Foi apenas falta de maturidade de um adolescente de 18 anos querendo aproveitar. Mas depois ele entendeu como era errado. Hoje em dia eu tenho 18 e ele vai fazer 21. Perdoem se tiver algum erro ortográfico, eu estou digitando pelo celular. Fiquem com Deus e um grande abraço. Um beijo para você, muito obrigada. Olha só, mas ela sendo mãe ainda e espírito, será que ela já não sabia? Mas ela atendeu a você por conta do seu pedido para ele não viajar. E aí ela... E é lógico, às vezes, né, para evitar coisa pior e tudo mais. Mas será que ela já não sabia? Ela não via o filho? Tinha o conhecimento disso? Mas como você estava muito mal com essa situação de que ele ia viajar e vai saber se também, né, o que poderia acontecer lá, acabou interferindo e deu certo, vamos dizer assim. Próximo relato. Próximo relato, promessa atendida. Olá, Ana e assombrados, me chamo fulana, irmã do rapaz que enviou para vocês o relato de moto em Sete Além. Ai, gente, e agora? Qual que é esse? Bom, de antemão já peço desculpas por eventuais erros, pois digito pelo celular. O relato não contém nomes. Ok. Bom, meu relato pode parecer repetido, porém, como graça alcançada merece pagamento, aí vamos nós. Inspirada por um relato lido recentemente, decidi colocar a minha fé em uma promessa a São Cristóvão. Para iniciar, terei que voltar ao ano de 2020. Em novembro desse dito ano, eu resolvi decidi por fim tirar a minha CNH, que há tempos eu almejava. Porém, por várias circunstâncias, eu não conseguia dar início. Processo iniciado, vem a bela questão da minha vida. Eu tenho medo do trânsito. Isso mesmo. Uma das coisas que me impedia de dar o chute inicial e para acompanhar o medo, eu sofro também de ansiedade intercorrente da depressão. Como a necessidade fala mais alto, né? Vamos às aulas e aos testes. Teste teórico sem problemas. Aulas de direção, era só sufoco, choro, pernas travadas quando havia algum obstáculo junto aos carros na via. E eu sei bem do que você está falando. Devido à pandemia, as marcações de teste de direção estavam demorando para serem feitas pelo Detran. Nesse período, eu estava passando por tribulações em casa. Eu não vou mencionar os fatos para não deixar o relato longo, até porque daria um outro relato. O importante é saber que eu estava com ansiedade descontrolada. Aulas de direção terminadas, entre trancos e barrancos, agora era aguardar o dia do teste. Esse viria a ser 3 meses depois. Chegado o dia, estava eu lá no Detran, rezando descontroladamente. Havia tomado um chá de camomila e nas orações eu pedi a Deus que eu passasse. Eu pedi avaliadores bons, minhas mãos e minhas pernas tremiam. Fui atendida com 2 avaliadoras simpáticas. Mas na hora de fazer a baliza, cheguei longe, dei ré para chegar mais perto, mas ainda ficou longe e resolvi arriscar fazer assim mesmo. Carro dentro da baliza, a avaliadora de fora fala: está longe. E a de dentro fala: conserta que dá tempo. Automaticamente eu respondi: se eu sair para refazer não vai dar.
Se eu sair para refazer, não vai dar. É isso? Se eu sair para tentar refazer, eu não vou conseguir. Acho que é isso. E aí ela falou, dá para consertar sem sair. E lá vou eu tentar fazer a baliza sem sair da vaga. Na ré eu pensei, dá para chegar mais um pouquinho. No que a avaliadora olha pelo retrovisor e diz, vai bater! Gente, num instante que ela fechou a boca, o meu pé saiu do freio. Ou seja, simultaneamente à fala dela, eu bati na baliza traseira. Fim de teste, eu havia reprovado. Chorei igual criança, chorei a noite inteira. Nesse dia eu passei a noite em claro. Nesse dia eu passei a noite em claro, totalizando 33 horas acordada e chorando. Resolvi então buscar ajuda psicológica para tratar a ansiedade. Por vezes pensei em desistir. Meu processo venceria em poucos meses, eu estava desempregada. Como que eu ia pagar um outro teste? Pois bem, um decreto jogando o prazo final de todos os processos iniciados entre o período de 2020 e 2021 para dezembro de 2022 foi o meu presente de Deus. Com custo, consegui pagar um novo teste e ainda na pendenga do Detran para remarcar o teste, o fim do ano chegou. Liguei então para a autoescola para saber como ficaria a minha situação. Eu não sabia, mas, informada pela atendente que novamente havia sido prorrogado o prazo dos processos, dessa vez para dezembro de 2023. Meu primeiro pensamento foi, é Deus. Carro para treinar eu não tenho. Passei em torno de 5 meses sem saber o que era pegar num carro. Teste marcado para dia 2 de março de 2023. E 4 dias antes, ouvi o relato da pessoa que me inspirou. Ela dizia ao final do relato que escrevia para ajudar pessoas como ela, que precisava desse verdadeiro milagre. E eu fiz uma oração pedindo a Deus e a São Cristóvão que se operassem para que eu fosse aprovada, eu mandaria o meu relato. Deu muito certo. Ou seja, se você que está escutando esse relato precisa de um milagre, se apegue à fé, pois Deus é contigo, independente do meio que você resolver solicitar a sua ajuda, por orações, por jejum ou promessas. E é isso. Relato contado, espero que ajude alguém. Beijos a todos. Um beijo para você, muito obrigada. É muito legal isso, né? Como uma pessoa num relato inspira a outra e ajuda a outra na fé também, né? Muito importante. Próximo relato de hoje é este daqui, Batida na Porta. Olá, assombrados do meu coração. Estou imensamente feliz, pois dos 4 relatos que enviei, 3 já foram lidos. Olha, como já disse nos relatos anteriores, eu tenho uma mediunidade muito aflorada. Desde pequena, escuto, vejo coisas que nem eu queria ver. É importante salientar que essas coisas acontecem comigo desde sempre, e eu nunca sei quando isso irá ocorrer. Sinceramente, daria para fazer uma coletânea de relatos. Você poderia chamar essa coletânea de O Mundo Assombrado da Fulana. Ok. Tá. Ela usa um nome aqui. Isso, ela tá falando. Não, é que ela falou O Mundo Assombrado da Nina. Que ela se deu o nome fictício de Nina, que não tem nada a ver com o nome dela. Hoje irei contar um relato que aconteceu comigo. Antes que esqueça, os nomes já estão devidamente trocados. É um relato curto, porém intrigante. Batida na porta. Bom, comecei a namorar e depois de longos 3 anos e meio de namoro, finalmente os meus pais deixaram eu passar um final de semana na casa do meu namorado com a família dele. No sábado à noite fizemos um cineminha em casa. Aquela farra gostosa de escurinho e pipoca. Ai, como eu amo! Depois de assistir alguns filmes, fomos dormir. A noite foi tranquila, porém, às 7 horas da manhã, ouço uma batida na porta. Só que a batida tinha uma melodia diferente. Eu não sei se eu consigo descrever esse som, que era assim. Pam, parararam, pam, pam.
Acordei assustada. Acordei o meu namorado dizendo: vai abrir a porta que deve ser sua irmã querendo tomar café. Ele ficou enrolando para levantar e eu falava: anda logo que deve ser sua irmã querendo tomar café. A batida na porta dessa vez foi muito alta e nesse momento eu me arrepiei inteira. Daí ele deu um pulo da cama e foi abrir a bendita porta. Ele voltou, deitou na cama sem falar nada. E eu perguntei para ele quem estava na porta e ele respondeu: ninguém. E eu fiquei intrigada e perguntei para ele se ele tinha escutado baterem na porta também. E ele disse que sim. Eu fiquei aliviada, né? Pensei, ainda bem, daqui a pouco ele vai falar que eu tava ficando doida. Quando deu mais ou menos umas 9 horas da manhã, levantamos e fomos tomar café. Tava na cozinha eu, o meu namorado, a minha sogra e a minha cunhada. Perguntei para minha cunhada se às 7 horas da manhã ela tinha batido na porta. Em seguida, fiz o toque, que foi, né? Tipo, pam, parararã, pam, pam. Minha cunhada disse que não e que tinha acabado de acordar. Perguntei para minha sogra e ela disse que tinha chegado em casa há poucos minutos. Porém, notei que quando ela estava falando, a voz dela estava com um tom desconfiado e a feição um pouco assustada. Falei com a minha sogra se tinha acontecido. Eu disse, sei lá, contei pra minha sogra o que tinha acontecido, sei lá, e disse, acho que ela disse, você pode repetir a batida novamente? E eu disse que sim, e fiz tanto, né, tipo, algo assim. E eu disse que sim, e fiz. E qual não foi a minha surpresa quando ela me conta que, antes de morrer, o marido dela, todos os dias, nesse mesmo horário, das 7 da manhã, levantava para tomar café e batia na porta, fazendo essa mesma melodia. Eu fiquei toda arrepiada. O que vocês acham? Coincidência? O sobrenatural me persegue? O falecido queria tomar café conosco? Ai, que medo. Eu tenho trilhões de relatos. Irei contar tudo. Vocês são o meu ponto de paz. Muito obrigada pelo espaço. Um grande beijo para todos e até o próximo. Cordialmente, fulana. Um beijo para você, obrigada. Bom, você disse que foi a primeira vez que você foi dormir na casa do seu namorado depois de 3 anos. Cadê? Olha lá, depois de 3 anos e meio, os pais deixaram passar o final de semana na casa do namorado. Aí no sábado tal. Então, será que o pai dele quis dar boas-vindas a você? Chamando para tomar o café? Algo assim? Ou ele esteve presente também ali no café da manhã, a primeira vez que você esteve lá. Tipo, realmente para dar as boas-vindas? Eu acho. Não é coincidência. Vamos lá, então. Cadê? Peraí, gente, deixa eu só ver aqui. Mais um relato. Vamos para o próximo relato, que é este. São Francisco de Assis. É isso? Não haverá nomes no relato, ok. Olá, Ana. Sou uma mulher de 59 anos, viúva, com 3 filhos já adultos. Sou católica praticante. Vou à missa, me confesso, comungo e tenho muita fé. Minha filha mais nova sempre quis ter um cachorro e eu sempre dizendo não. Pois, Ana, sou eu quem faz todo o serviço da casa e sabia que toda a limpeza sobraria para mim. Minha filha fez curso de banho e tosa, ganhou até diploma internacional. Ela trabalhou na área, mas viu que não era isso que queria seguir como carreira profissional. O tempo foi passando e ela me venceu pelo cansaço. Ela ficou sabendo de uma mulher de outra cidade, criadora de canil, que estava doando um poodle anão de pedigree. E me pediu novamente. E eu achei que, sei lá, seria o momento de aceitar. Veja se consegue me entender, Ana. Parecia que tinha que ser ele o primeiro cachorro da família. A minha filha havia me falado que poodles normalmente têm tendência a vários problemas de saúde na velhice. E uma delas é a catarata. Estava tudo indo bem.
O tempo passou e ele agora, com 5 anos, de repente foi diagnosticado com catarata juvenil. Jovem demais para desenvolver esse problema. Realmente, 5 anos é jovem. E tudo aconteceu tão rápido. Praticamente de um dia para o outro, ele já não estava enxergando. Sempre brincamos com ele, mas ele não conseguia achar os brinquedos. Eu fiquei apavorada, Ana. Perguntei à minha filha, e agora? O que podemos fazer por ele? Ela me respondeu que, infelizmente, não teríamos como ajudá-lo, pois a única solução para catarata é por meio de cirurgia, a qual seria impossível, pois são muito caras e não temos condições de bancar tais procedimentos. Também me disse para ficarmos calmos, pois ele estava bem, que ele conhecia a casa, o banheirinho dele e ele iria se adaptar. Ana, eu entrei no quarto e comecei a imaginar ele no escuro, sem ver nada, batendo nas coisas ao seu redor e comecei a chorar e pedir a São Francisco de Assis, que é o protetor dos animais, que concedesse um milagre. Na minha cabeça, eu queria que a catarata sumisse do dia para a noite, da mesma maneira que apareceu. Mas ao invés disso, ele agiu na minha filha. Ela levantou no outro dia decidida em levá-lo ao veterinário. Levou ele a todas as consultas e exames necessários de pré-operatório, que deram tudo certo e na mesma semana ele operou. Mesmo sem termos condições e literalmente estando com o orçamento estourado, ela deu seu jeito, conseguindo empréstimo, fez vaquinha, arrumou um segundo emprego, vendeu a bicicleta e fez o que antes se dizia impossível. Tudo isso aconteceu em uma semana. Ana, ele estava enxergando novamente. Estamos cuidando bem dele com todos os remédios e colírios necessários no pós-cirúrgico. Se desse tudo certo com o membro mais importante da nossa família, se desse tudo certo com o membro mais importante da nossa família, prometi 2 coisas a São Francisco. A primeira, que compraria uma imagem dele e que pediria ao padre para abençoar, e isso eu já fiz. A segunda seria mandar um relato para Ana do assombrado e divulgar o poder da fé. Para mim, o milagre foi dele, já que minha filha havia dito que não tínhamos o que fazer nas condições atuais. Mas depois que eu rezei e pedi muito, ela se transformou, decidida no que fazer para mudarmos essa realidade, e tudo acabou dando certo. O esforço e a determinação dela, que antes jamais havíamos visto, foi realmente surpreendente, e a dívida aos poucos será quitada. Por isso que nunca podemos julgar algo como impossível, porque milagres acontecem, não da maneira que pedimos, mas nos dando um meio e uma maneira de enxergarmos a vida com menos negatividade e com mais esperança, pois o amor e a fé resolvem até o impossível. Estou muito feliz por ver que o nosso cachorrinho está enxergando novamente e agora ele acha o brinquedinho. Ele é como um filho para mim. São Francisco de Assis, rogai por nós e pelos animais. Obrigada, Ana. Beijos a todos. Falando em animal, olha aqui. Ai, não, eu tô bebendo minha água. Bebeu. Que legal. Okay, peraí, somente pra mim. Olha aqui, mais um, gente. Interessante ver isso, né? Que ao pedir um milagre, automaticamente o milagre, a gente pensa, pai, vai acordar, não tem nada, mas acabou. Mas nem sempre vem assim. Veio como a determinação dela, tipo, não é possível? É possível sim. Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, determinação, vou vender aqui, vou fazer, vou arranjar o dinheiro, vou pra lá, vou levar ele fazer o exame, pum, aconteceu. Fez acontecer. Então, às vezes a gente fica assim, ai, não dá. Ixi, não vai dar, não sei o que, ixi, não tenho. Não. Mas e se a gente parar? Falou, peraí, o que eu posso fazer? Vai dar sim, pode dar sim. Foco, determinação, faz acontecer. Então, parece que o santo foi lá e botou isso no coração dela. Fala, vai, quer ver? Foco e determinação na menina e fez acontecer e tá lá. Foi. Muito legal, né? E olha a fé atuando aí de novo. Muito bom. Cadê mais um
relato. Vamos aqui a mais um. O último relato de hoje, ok? A ancestral. Vamos ver do que se trata. Olá, Anne Assombrados, pode me chamar de Girassol. O meu relato não tem nomes. É baseado na minha vivência pessoal ao longo dos meus 20 e poucos aninhos. Eu já mandei outro relato para o canal, mas eu não sei se foi lido. Eu vou contar a história do início, quando eu era mais jovem, lá por volta dos meus 13 anos, e comecei a ter visões. Às vezes acordada... Eu não sei se é um... Peraí, é um moço ou é uma moça? Ele falou só girassol, né? Eu imediatamente estou pensando numa moça, mas agora eu não sei. Porque aqui fala assim, às vezes acordado, outras vezes em sonhos. Enfim, essas visões eram como uma névoa branca que mostrava coisas. Coisas que estavam acontecendo ou iam acontecer. E tudo era sempre muito pontual. Ou seja, as visões aconteciam. Com isso, quando completei 18 anos, comecei a buscar resposta em outra religião, o kardecismo. Na minha época de kardecismo, perguntei às pessoas mais velhas do centro espírita que eu frequentava o que eram essas visões, ou o que eram as visões. Foi explicado que essa névoa era criada por um espírito de luz para que eu não o visse. E ainda disseram que ele só sairia da névoa se eu merecesse muito. Sabe, Ana, o kardecismo ajudou muito, mas não era lá o meu lugar. A manifestação mais forte dessa ancestral foi uma vez quando eu saía da terapia, é isso? Eu tinha passado por uma experiência mística, segundo o psiquiatra. Eu tinha passado por uma experiência mística, segundo o psiquiatra, complicada. Uma experiência complicada. Estava tentando me conhecer e entender o porquê de algumas coisas terem acontecido comigo, e a psicoterapia foi uma das ferramentas que me foram apontadas. A minha terapeuta, nessa sessão em especial, sugeriu me relacionar com alguém. Segundo ela, seria bom para mim. Eu sou ansioso, eu não fazia ideia do que mais eu precisava fazer para que os rapazes prestassem atenção em mim e quisessem namorar. Quando saí da terapia e cheguei em casa, fui logo pensando em baixar um aplicativo de relacionamentos. É um moço que nos conta. Quando ouvi perto da minha consciência ou intuição uma voz dizer 3 vezes: calma, girassol, calma. Naquela época eu não tinha entendido e acabei não obedecendo à voz, o que acarretou em conhecer caras babacas, mas eu sobrevivi. Afinal de contas, foi experiência para as próximas. Essa foi a manifestação mais clara da ancestral, mas não a única. Eu tive outros contatos, a maioria em sonhos. Ela já saiu da névoa. Eu sei que é ela, pois a névoa sumiu e, além disso, alguma coisa dentro de mim diz que é ela. O tal espírito de luz que os kardecistas falaram. A diferença é que no kardecismo eles chamam de espírito de luz e na bruxaria, paganismo nórdico, chamamos de ancestrais. Ana, a ancestral, demorou quase 10 anos para sair daquela névoa. Da última vez que conversamos em sonho, ela me explicou minha próxima missão espiritual. Parece que eu vou ter uma família, marido e filha. Que legal. Hoje, depois de 1 ano, estou mais calmo e mais consciente de que as coisas têm o seu próprio tempo. E que esse tempo não é exatamente o meu tempo. Eu decidi deixar as coisas rolarem. Estou tentando me concentrar só na faculdade e, quem sabe, me apaixonar por alguma área da profissão. Meu relato é curto, mas é sincero. Agradeço por ter lido. Obrigado, Ana. Obrigado, Assombrados. Observação. Ah, tá. Salve, Freia. Um beijo para você. Muito obrigada. Olha só que interessante. Então, começou a aparecer numa névoa e vem e te envia esses pensamentos, essas intuições, Que legal. Muito bom. Então, é a mesma coisa, só que cada lugar chama de um jeito, né? Essa pessoa aí que
pessoa, não sei, esse ser que vem te iluminar, te ajudar, enfim. Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui. Tchau, tchau.